Olá, pessoal, e nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre a humanização do parto e nascimento. Eu estou aqui com duas doulas e uma advogada, vou apresentar cada uma para vocês. Estou aqui com a Kelly Souza, ela é doula, ativista aí, né, por essa causa maravilhosa. Seja bem-vinda, Kelly. Também com a Tainá, que é doula, é presidente da Associação das Doulas do Estado de Goiás. Seja bem-vinda. As duas que eu mencionei agora são referências aqui no nosso estado de Goiás e está atravessando fronteiras, né, pelo trabalho magnífico que elas fazem. E também aqui do meu lado com essa enfermeira maravilhosa, enfermeira não, advogada, que eu já conheço há algum tempo, que faz um trabalho aí em defesa da violência obstétrica, é professora, é pesquisadora, é ativista, que é a Valéria Eunice. Seja bem-vinda, Valéria. Meninas, estou muito feliz por ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, e principalmente falando desse assunto, né, humanização do parto e nascimento. E antes de falar o que nos trouxe a essa roda de conversa, eu queria conhecer cada um pouco mais. Queria saber mais um pouco de você, Kelly. De onde você veio, para onde você vai, de onde você foi, quem é você? Eu vim de uma mulher, né? Você veio de por parto normal. Você veio de Morrinhos. No interior de Goiás, numa cidade chamada Morrinhos. E adoro falar de parto, é meu assunto favorito. Eu falo disso o dia inteiro. Trabalho como doula, tenho uma primeira formação em relações internacionais, que acho que foi ótimo, porque foram vários períodos falando sobre a alteridade, né? A importância de respeitar o outro. Então, foram vários períodos disso e anos depois eu tive meu filho e depois, quando ele tinha 8 meses de idade, comecei a trabalhar como doula. E foi aí que realmente, né, a gente observa o respeito, né, de passar pelo processo a importância de passar pelo processo de parto com mais respeito, né, com dignidade, sendo realmente tratado como uma pessoa humana. E parece muito básico falar disso, mas a humanização é realmente o básico, né? É você tratar a pessoa como uma pessoa humana, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então, já sou doula há 8 anos, algumas centenas de partos assistidos. Centenas? Caramba! E, assim, esse trabalho, né, assim, tem uma frase que eu adoro, é assim, seja útil e faça valer a pena. Então, acho que é um pouco da minha missão, assim, nesse mundo. Bom demais. Tainá? Então, né, que lindo que é aqui te ouvindo. Tainá? Então, meu nome é Tainá, eu sou doula, né, hoje eu digo que estou como presidente da Associação de Doulas do Estado, e é um lugar além de doula, vou te cortar, além de doula, você é musicoterapeuta. Sim, eu sou graduada em musicoterapia pela Universidade Federal de Goiás, e eu acho que o meu caminho foi bem parecido com o da Kelly, né? A graduação, a formação é uma profissão que eu amo também, mas ela foi um caminho, né? Que nos levou para onde a gente está agora. Eu conheci a doulagem dentro da universidade, no final do meu curso de graduação, né, com um projeto de pesquisa dentro da maternidade pública. Lá eu conheci uma doula que foi a primeira doula em Goiânia. Qual o nome dela? Ela Inês, é uma senhora, ela era de um grupo de freiras em Goiânia, e que faziam as missões. E ela ainda atua atualmente? Atua, só que agora ela está no interior. A gente fez o contato bem recentemente com ela, mas ela foi a primeira doula voluntária em Goiânia. Queremos conhecer, né? Essa doula importante. Incrível. Inclusive, ela vai estar aqui Vamos fazer um podcast com ela também. Sim. E ela foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entrei no serviço de maternidade e como acho que toda doula, né, tem essa história prévia, né, com o parto, eu sempre fui muito encantada com o parto. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa dentro da minha área de musicoterapia, dentro da maternidade pública, para assistir parto e ver se a música tinha algum efeito naquele ambiente. E, de fato, a gente conseguiu resultados muito bons, mas eu percebia que tinha uma coisa a mais, né? Por que os partos, quando aquela senhorinha estava, eram melhores, assim, a mulher falava que ficava muito melhor, né? A satisfação dela era maior. E aí eu conheci a doulagem, já me enfiei nesse negócio, né? Então, e aí eu fui fazer um curso de doula. Eu ainda não era mãe, mas comecei a trabalhar como doula em 2012, dentro da maternidade pública também, né? E aí lá tive experiências incríveis, transformadoras. E eu falo que o meu processo como doula
me levou a ter partos muito respeitosos, né? Exatamente por conta do que eu já vinha vivenciando. Então, eu tive o privilégio mesmo de ter conhecimento prévio sobre humanização antes de ter filhos, né? Porque muitas mulheres não têm esse privilégio. Vou te interromper rapidinho. A gente está falando aqui sobre doula e Exatamente. e explica para quem tá em casa agora, ou quem está nos ouvindo, olhando para aquela câmera, vocês duas, o que é uma doula? Esse nome, tem muita gente que não sabe o que é uma doula. Sim. Por definição, a doula é suporte físico, emocional e informativo para a mulher durante a gestação, parto e pós-parto. Então, nós somos as mulheres que vão auxiliar outras mulheres durante a gestação com suas dúvidas, com suas questões mais profundas que elas podem trazer, se elas se sentirem à vontade. E também no dia do parto, a doula vai funcionar como um suporte para essa mulher físico, né, para as dores físicas que ela pode sentir, para as dores emocionais que ela pode sentir, e também como uma ponte entre essa mulher e a equipe médica, ajudando num processo que se chama letramento, né? Então, assim, às vezes o profissional que está ali assistindo, seja obstetra, enfermeira obstetra, está assistindo essa mulher e fala com ela, agora vamos colocar uma ocitocina, ou vamos colocar um sorinho, e a mulher fica meio assim, então a gente pode, olha, vai colocar um remédio, uma medicação em você, e isso vai fazer com que você tenha motor para o parto, que são as contrações. Então, fazer essa ponte entre a mulher e a equipe médica e dos médicos, né, também para essa mulher. Então, às vezes, eles não estão sabendo muito bem como se relacionar com um casal ou com aquela mulher em trabalho de parto, e a doula pode fazer essa ponte, né? Então, é como se a doula fosse um perfume do parto. Ela auxilia a mulher em trabalho de parto, o companheiro dela, se ele está presente, O anjo da os guarda. médicos É o anjo da ali, guarda. ou É o anjo da obstetras. guarda. Mas para além, né? Porque a Kelly está falando de uma definição. de uma sim. definição, uma das definições que está mais focada com o trabalho que a gente exerce hoje, né? Mas a doula é uma profissional, uma acompanhante qualificada que é ancestral, né? É uma atuação milenar. Então, quando o termo doula, né? Porque muita gente ouve falar da doula, acha que é uma modinha. Mas a doula, ela no cenário do parto, ela existia, né? Ela era a mulher que servia, ela era uma serva do parto, mas não era uma serviçal, o que é diferente, né? Ela não era uma empregada da mulher. Ela era uma acompanhante qualificada que dava o suporte emocional. Era uma parteira ou não? Tem diferença de doula Tem e parto? diferença, né? Algumas pessoas até falam, mas ela não assumia uma responsabilidade técnica. Ela era aquela mulher que ficava aqui do lado da parturiente, enquanto a parteira fazia A doula, ela fica ao lado da gestante ali, dando uma força, né, emocional, com todos os cuidados, mas ela não tem o poder de fazer o parto. Não, Isso, ela não. exatamente. Na verdade, Não- quem faz o parto É a mulher, né? Nem É, a mulher, não é a Assim, a parteira doula que... não realiza nenhum procedimento, né? Como a ausculta de batimento cardíaco do bebê, Exatamente. avaliação, Nada disso. Não, a Não. doula ela dá esse suporte ali de presença para a mulher. Então, as doulas normalmente têm um conhecimento geral de parto e conseguem ir mostrando para a mulher pelo o que ela está fazendo, com que a mulher compreenda pelo que ela está passando e fazendo com que a experiência seja melhor, a experiência do parto, da gestação, do pós-parto seja melhor para essa mulher. Ótimo. Vocês prestaram atenção agora? Já tiraram as dúvidas? Já sabem o que é uma doula? Estamos com as duas doulas. E agora a nossa advogada, né? Que eu até falei que era enfermeira, porque ela atua em tantas causas. Valéria Eunice, que é advogada que atua em defesa da violência obstétrica, professora, pesquisadora. Como que você foi parar nisso? O que te levou a abraçar a humanização do parto e nascimento? Obrigada, primeiramente, Ricardo, pelo convite. Parabenizo por esse momento, por esse compartilhar tão rico aqui. É muito necessário ter esses momentos de debate, de compartilhar para toda a população. Então, quero parabenizar esse projeto, que realmente é um fortalecimento aí para a nossa rede de humanização. Então, eu sou advogada há mais de uma década e eu já tinha processos relacionados à saúde em relações a parto, mas eu sempre tratava isso como um erro médico. E teve um dia que me despertou, deu um start,
que eu estava vendo uma publicação do Facebook e uma pessoa pediu relatos de mulheres sobre violência obstétrica. Eu nunca tinha ouvido sobre aquele termo. E aí, quando eu comecei a ler, já tinham mais de 200 relatos sobre violência obstétrica em uma publicação no Facebook. E aquilo me chocou demais. Eu fiquei em choque, comecei a buscar, e ali eu fiz uma promessa. Fiquei em luto muitos dias, eu passei uns 3 dias em casa chorando, muito pesado, foi ter acesso a essa realidade. E a partir dali, eu falei, como eu posso apoiar? E aí, quando eu fui entender juridicamente a pauta da violência obstétrica, eu percebi que não havia estrutura jurídica que traduzisse tudo que a rede de humanização as mulheres reivindicavam. Então, elas falam, eu quero ser respeitada e quero autonomia. Mas aonde está escrito isso no ordenamento jurídico? O artigo 15 do Código Civil. Eu comecei a trazer como isso existia no ordenamento, porque não existe uma lei integrada que falasse sobre tudo. Então, a partir dali, eu comecei a fazer pesquisas, comecei a fazer análise de caso. A primeira vez que foi falado em congresso que eu tenha conhecimento, uma pauta, por exemplo, um recorte sobre a violência obstétrica das mulheres surdas, que são submetidas aos partos sem intérprete de Libras. Muitas das vezes, os profissionais utilizam máscaras, elas nem conseguem fazer a leitura labial daquele profissional. Então, assim, realmente, situações aterrorizantes que elas passam no momento do parto, a mulher surda muda. E aí, além disso, eu fui trazendo. Eu fui para a Alemanha apresentar um artigo, uma análise de caso, em uma conferência internacional. Era a única mulher brasileira lá, em conjunto com um professor que me acompanhou, Murilo Dias. Publiquei artigo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu vim apoiando em vários projetos de leis, não só aqui em Goiás, mas vários projetos de leis sobre humanização. A escrita do projeto, a maior parte foi feita por mim. Comecei a entrar na militância no sentido de tem um problema na Bahia, tem um problema em São Paulo, tem um problema no Rio de Janeiro. Comecei a sair fora do limite regional de Goiás, né? Já tinha começado de forma até internacional. E, a partir daí, não parei. Então, tem várias questões. Por exemplo, o CRM do Rio de Janeiro, em 2019, proibiu, pela Resolução 293, o plano de parto. Então, foi um trabalho coletivo, feito por mim e por outras advogadas do Nascer Direito, pela Reúna, e a gente conseguiu derrubar essa resolução e trazer ao judiciário, né, essa temática que declarou ilegal essa resolução. Então, não só isso. Então, tem várias atuações. Várias atuações que te trouxe a essa mesa, a defender essa causa, a ser reconhecida nacionalmente. Sim. Pessoal, então agora já que vocês entenderam, né, a função das doulas, o que é uma doula e tudo, a gente vai iniciar como que iniciou esse projeto. A gente está aqui falando sobre a humanização do parto e nascimento e os cuidados na primeira infância, e como que surgiu o projeto Parto Delas. Eu fui vereador por 2 mandatos, meninas, e no primeiro mandato eu era muito procurado por grávidas. Eu moro num distrito que fica a 150 quilômetros da sede. Então, para eu ir para a Câmara, eu andava 150 quilômetros. E um distrito que não tem hospital, com muitas dificuldades pela distância da sede do município. E as grávidas começaram a me procurar pedindo carona para a sede, para fazer acompanhamento pré-natal e principalmente pedindo cesariana. Chegaram a mim, Ricardo, arruma uma cesárea para mim ou uma laqueadura. Era o pedido e eu não entendia muito bem. Quando essas grávidas iam comigo para Ipameri, eu parava o que eu comia, elas comiam. Se eu tomasse Coca-Cola, elas tomavam. Se eu comesse uma coxinha, sem noção nenhuma. Eu tenho uma grávida lá com 17 anos, está na 3ª gestação. Quer que eu pare um pouco? Essa grávida estava na 3ª gestação, com 17 anos. Então, isso tudo começou a me chamar a atenção. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Por que as mulheres só querem cesariana? E não entendia muito bem, fui buscar conhecimento, e nisso eu conheci a Ângela Matos. A Ângela, irmã da Marlene Matos. A Ângela era a índio do show da Xuxa. A Ângela trabalhou na Globo 20 anos. Antes da Ângela ir para a Globo, ela era enfermeira. E a Ângela veio para Goiás, mora em Alto Paraíso, e a Ângela começou a desenvolver um trabalho ali com as grávidas adolescentes em Alto Paraíso. Então, o que ela fazia? Ela trazia essas grávidas, começava a ensinar a fisiologia do parto, a mulher que tem que conhecer o corpo dela, ela que vai escolher o parto, e eu não tinha noção disso, ela que vai escolher o parto que ela vai ter, se ela vai ter normal ou cesárea, onde que ela vai ter.
Então, a Ângela fez um trabalho junto com a equipe em Alto Paraíso, do Semente Amarela, fantástico. Quando eu fui para a casa da Ângela, que eu conheci o projeto, eu me emocionei. E aí eu fui no meu município, chamei toda a minha equipe, falei, prefeita, que era a prefeita Daniela, posso levar a equipe médica, um médico, um enfermeiro, lá em Alto Paraíso para conhecer o projeto da Ângela? Aí ela automaticamente falou sim. E eu fui, a hora que eu cheguei com a equipe, todos nós ficamos impactados com o que nós vimos em Alto Paraíso, onde valoriza a maternidade, valoriza os cuidados na primeira infância. E a partir daí, eu falei, Ângela, isso que você desenvolve aqui em Alto Paraíso tem que ir para todo o Brasil. E aí passou um turbilhão na minha cabeça. Por quê? Porque eu desenvolvo trabalho com dependentes químicos, eu desenvolvo trabalho com a terceira idade, eu desenvolvo trabalho com os presidiários. E eu vi que o projeto, a humanização do parto e nascimento é a base da sociedade. E é um projeto transformador. Se a gente quer mudar a nossa sociedade, a gente tem que começar na base, nas raízes. E aí nós começamos a desenvolver esse projeto de lei. Foi onde eu conheci o Dr. Braulio, que vai estar daqui a pouco com a gente. A Valéria Eunice, que ajudou na formatação do projeto, junto com a enfermeira Valéria Costa, que é uma enfermeira que tem aqui em Goiânia, que foi coordenadora da maternidade Dona Iris. E nós desenvolvemos esse projeto. Qual o objetivo desse nosso projeto Parto Delas? É levar para os municípios capacitação para as unidades de saúde, para as pessoas, para orientar a cuidar bem das grávidas. Teve grávida que quase ganhou o bebê dentro do meu carro. Eu vi uma grávida chegando no hospital e a médica falou, não vou te atender porque você é de outro município, e ela já quase dando a luz ali. Então eu passei por vários processos e vi a dificuldade que é para uma mulher ter um filho no Brasil. Primeiro que cesárea virou luxo, né? Você tem uma cesariana é mais prático. E para o município é pior, porque o município vai gastar mais, o município vai ter uma despesa muito maior, mas para o médico é melhor ter a cesariana. Para o político corrupto também, que usa isso como moeda de troca, porque aí vai lá e fala, vota em mim que eu te dou uma cesárea, eu te dou uma laqueadura. Então, infelizmente, o nosso país tem essas realidades, a gente convive com essas coisas. Então, quando eu entrei de pé à cabeça nesse projeto de humanização do parto e nascimento e cuidados da primeira infância, que eu acredito que é o que vai transformar a nossa sociedade. Como que ele funciona? Chega no município através de uma lei, nós temos a lei municipal que a gente vai colocar para todos vocês, ela é aprovada pela Câmara, e a única despesa que o município tem é de capacitar seus funcionários de saúde. Capacitar os médicos, capacitar os enfermeiros, até o motorista da ambulância. Capacitar para quê? Para saber receber uma grávida, para saber acompanhar essa grávida, e aí, depois que essa criança nascer, acompanhar essa criança até os 6 anos de idade. Então, é um projeto transformador. O planejamento familiar, que é o mais importante, aí faz roda de conversa, vem o book fotográfico, pré-natal psicológico, pré-natal odontológico, elas têm aula de nutrição. Eu não sabia, eu tive uma das aulas, eu participei de uma aula que a enfermeira, a orientadora perinatal, a Ângela, falou, quando uma criança chupa uma chupeta chupeta e sai no vento, ela respira pela boca, aquilo pode causar infecção de garganta. Então, assim, muitas coisas básicas eu comecei a ver nesse projeto. Então, as mães que participam desse projeto em Alto Paraíso falaram para mim, algumas que não sabiam amar o filho e que o projeto ensinou elas a amar o filho. Então, se Jesus, nosso país é um país cristão, se Maria teve Jesus numa manjedoura, num parto normal, por que a nossa sociedade hoje colocou na cabeça que tem que ser cesárea? Se o parto normal é muito mais humano, ele vai trazer muito mais benefício para a mulher e para a criança. E além do parto normal, às vezes não dá para ter o parto normal, esses cuidados que eu acho primordial. Os cuidados na primeira infância, na gestação, todo esse trabalho. Então, por isso, eu alonguei muito, por isso que nós estamos aqui. Eu estou resumindo, gente, um pouquinho desse trabalho. E essa mesa aqui hoje, esse primeiro podcast em Goiás que fala sobre humanização, acho que esse é o primeiro podcast de Goiás que fala sobre humanização do parto e nascimento, é com o objetivo de todos começar a observar isso e começar a cuidar das nossas grávidas. E não só das grávidas, dos pais também, dos avós, cuidar da família. Porque quando a mulher está esperando um filho, é um ser que vai nascer. É o futuro do nosso país. Quando a gente... Você quer falar, Tênia? Pode falar. Essa é uma discussão
bem longa mesmo, mas assim, é uma coisa que exige uma mudança cultural, uma mudança cultural tão grande, porque, como eu disse, hoje eu estudo enfermagem e faço pós em obstetrícia, mas minha primeira graduação é em relações internacionais. E nessa primeira graduação, quando eu saí, eu vivi muito isso de, tempo é dinheiro. Então, para mim, eu sempre quis ser mãe, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser mãe, mas... Como eu estava assim, nesse movimento, trabalhei para a empresa com 56 nacionalidades dentro. Então, assim, é uma coisa muito grande mesmo. Então, o tempo era dinheiro. O que eu imaginava? Eu quero ser mãe, então eu vou ser mãe. E aí, dali a 4 meses, eu já coloco meu filho em alguma escolinha, eu já pego uma babá, já boto na frente da televisão, já entrego um tablet e tá tudo certo. E quando eu me formei, mudei para Inglaterra. E isso, essa cultura de cesariano, né? Então, eu teria uma cesariana porque todo mundo que eu conhecia tinha cesariana e tempo é dinheiro. E aí eu fui para Inglaterra e quando eu cheguei lá, comecei a ver as mulheres parindo, né? Elas tinham seus bebês por parto normal. 1 bebê, 2 bebês. E eu falava, mas como assim, gêmeos de parto normal? Então, para mim, era uma coisa muito distante da minha realidade. Como assim? Esse aqui é o primeiro mundo e tá tendo parto normal, mas... Né? Então, o Brasil é que é o primeiro mundo? Como assim? O que está acontecendo? Isso mexeu muito comigo. E morei lá por 2 anos e vi o sistema, o NHS, né? Que é o sistema de saúde deles. E como é que elas levam a questão do parto normal. Não existe nem essa discussão, parto normal ou cesárea. Para elas é parto normal. E a cesariana está ali como uma ferramenta que vai ser usada se necessário. Não existe nem a discussão. Não existe essa coisa de... é um direito meu ter cesárea ou parto. Isso não é uma discussão assim que tem lá. E aí, quando eu voltei pro Brasil, engravidei, né? Engravidei e falei, vou ter um parto normal. Como, gente? Isso foi há 9 anos atrás e eu tive que procurar. Eu passei por 4 obstetras antes de encontrar um que toparia acompanhar um parto normal. Porque eu fui no obstetra que me acompanhava há anos, porque eu tinha ovário policístico, então tinha que fazer aquele acompanhamento anual ali, né? E aí cheguei nele e falei, doutor, tô grávida. Primeiro que eu vi que ele não sabia quem eu era. E eu ia lá todo ano fazer um acompanhamento com ele. Ele não sabia quem eu era. Depois, e aí falei, tô grávida. Ele, ok, passou um exame, fiz a ultrassom, vi a idade gestacional. E quando cheguei pra ele, ele falou assim, eu falei, tô em meu parto normal. Aí ele, se você não engordar muito, se você não sei o quê, se seu bebê não crescer demais, se seu não sei o quê. E eram tantos cis que eu pensei, meu Deus do céu, então é tudo isso que precisa. Se você não tivesse ido para a Inglaterra, você nunca teria... Jamais teria questionado. E aí, no segundo encontro, então, fui lá, voltei e falei assim, doutor, meu parto normal. Ele me olhou assim por debaixo, ele usa óculos, e me olhou assim e fez assim, você vai me acordar de madrugada? Dali eu já entendi que eu não teria um parto normal com ele. Fui a outro médico e a outra médica. E eu cheguei aí em uma profissional, e aí eu já estava na internet. A internet é o mar de rosas. Para quem está buscando parto normal, você só vê os debates, como foi o seu caso, né, Valéria? Você vê ali. Uhum. E aí cheguei na internet e já estava assim, pergunta à secretária se o obstetra faz parto normal. Liguei para a secretária, e aí é a outra grande questão. Como é que uma pessoa estuda obstetrícia e não acompanha parto normal? Assim, não é um choque? Você é obstetrícia, não é? E aí eu perguntei, né, para a secretária, falei, a médica tal acompanha parto normal? A secretária, acompanha. Eu, ok, então pode marcar minha consulta. Cheguei lá, falei, doutora, quero um parto normal. Em Goiânia, numa maternidade grande, numa consulta, ela falou, não acompanha o parto normal, pode voltar e pegar o dinheiro da sua guia. E aí eu fiquei mais algum tempo sem acompanhamento, até que eu fui na internet, no Google, e vi um relato de parto falando, encontra a doula e você encontra na sua cidade o médico que vai acompanhar seu parto normal. E aí eu coloquei lá, doula em Goiânia, e vieram 2, né? E aí eu marquei com uma e fui nela, e ela falou, tem 2. Tinha 2 em Goiânia, 9 anos atrás. Hoje tem quantos? Alguns, mas tem uns 20? Mais ou menos, tem. Né? Mas para uma cidade que forma médicos a cada 6 meses. Tem cursos de medicina, né? Exatamente. Várias então, instituições. Né? E aí consegui ir nesse e aí nesse consegui, então, o parto normal. Mas tá vendo a peregrinação que aí, tá vendo a mudança? Não só uma mudança cultural nas pessoas, né, assim, nas pessoas nos homens e nas mulheres, na população, uma mudança cultural
e pessoal de quem está estudando, está em formação na academia e que se propõe a acompanhar partos e nascimentos. Então, a mudança é uma mudança estrutural tão grande, e quando a gente fala, né, as doulas são as formiguinhas da humanização, porque a gente trabalha como formigas, mas a gente se diverte como as cigarras, né? Então, assim, mas esse projeto de lei e tudo que a gente vem discutindo há anos, né, Tainá? São anos, assim, realmente trabalhando Exatamente. por nascimentos melhores e olhares mais melhores também, né, sobre parto e nascimento, mas ainda a gente tem um caminho, assim, a percorrer que, né? E o projeto Imenso. é bacana por conta disso, né? Porque quando você fala de qualificar profissionais, é isso. É isso que a gente precisa, de fato. E aí, se a gente conseguir ampliar isso para, principalmente, dentro do SUS, né? Porque você trouxe uma experiência pessoal de uma mulher que tinha um plano de saúde, né? Que tinha na rede privada. Uhum. No SUS, o conhecimento às vezes não chega tanto assim, né? Como você buscou o conhecimento, você teve que ir atrás do seu obstetra. No SUS é mais ou menos isso que o Ricardo trouxe, né? A mulher já chega e fala, eu quero uma cesárea, por quê? Porque ela está ela não tem inserida, ela está num inserida num contexto. contexto, numa cultura E existe que também... E não é demoniza só- o parto E normal. existe também um... e não, mas Ter geral. cesárea é não luxo, só no- também não- tem isso. Tanto porque- no sistema público quanto no sistema privado, né? Mas Que isso isso É mais Sabe por prático, quê? assim. Tem mulher que acha bonito falar assim, não, vou fazer cesárea. É tipo Mas assim, é é porque status. Eu é quis dizer, é status. status. Esse é um ponto. Pode ser status, pode ela achar que é Medo. 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 Pode ser achar que é uma cirurgia, é um procedimento mais seguro que o parto normal, quando já é Exatamente. mais do que provado através de inúmeros Porque- estudos publicados que não. Porque Posso se fazer uma- vendeu isso, né? Vem sendo desde do advindo da cesariana, o movimento foi em colocar que a via de parto mais segura e mais fácil era. E é mais fácil, assim, né? Digamos, entre aspas. uma Mas cirurgia de médio vendeu-se porte, uma né? ideia de que só tem parto normal quem não tem dinheiro para pagar por uma cesariana mesmo, né? Vendeu essa ideia. Vendeu-se essa ideia, mas ela também está atrelada em uma outra questão que a Valéria pode falar depois, com a violência que as mulheres sofrem no parto normal, né? Por uma falta de assistência adequada, as mulheres começaram a sofrer muita violência. E aí se naturalizou de que o parto é um evento sofrido, dolorido, que é a dor da morte, né? Que é a pior dor do mundo. E que a cesárea né? é mais prática. E que a cesárea é a melhor A via pra gente está gente. discutindo aqui, Acho não que- é que nós não somos contra a cesárea, porque tem casos que não tem como, né? A Isso. mulher Sim, tem. a cesárea é A gente super não está falando assim, não necessária. vai ter cesariana. O objetivo nosso é assim, é incentivar Posso? que, claro, com certeza, nós estamos falando demais, não ouvimos nossa advogada. O que acontece? A gente tem essa cultura de cesariana, né? E a gente tem uma questão de política pública em questão de Isso. agravo de saúde pública das cesarianas. Então, as pessoas são revoltadas porque não se faz cesarianas a pedido pelo SUS na maioria dos hospitais. E por que existe isso? E eu acho importante esse espaço para esclarecer a população sobre o que é uma cesariana. Cesariana, ela vem a aumentar a 3 a 4 vezes riscos de hemorragia e de infecção. Então, isso se trata de mortes evitáveis. Nós, em mais ou menos meados dos anos 2000, o Brasil pactuou com 194 estados-partes, ou seja, um acordo internacional em que ele ia reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Em 2016, a gente tinha 15 anos para chegar a 35 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Em 2016, nós chegamos a 64 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, um número altíssimo, enquanto a Finlândia tem 3, o Chile tem 17 a cada 100 mil. Então, assim, é muito... Por quê? Porque são óbitos, são órfãos de mulheres que não deveriam ter morrido. Mortes evitáveis. Mortes Exatamente. evitáveis. Então, a gente começou a ter a legislação, as recomendações de políticas públicas, e a gente está falando sobre o Sistema Único de Saúde como espinha de todo o Exatamente. sistema de saúde, dado por força de quem? Da Constituição.
tá? Aí a gente vem com a lei do SUS sobre isso, e aí a gente tem políticas públicas que deveriam ser seguidas, inclusive pelos profissionais particulares. Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando de um agravo de saúde pública. Saúde pública, ela não é privada, ela é interesse público. Então, quando a gente fala de saúde privada, é sistema suplementar. O SUS ele é único, ele fala sobre essa água, ele disciplina regulamentos dos hospitais pela Anvisa, tanto os privados quanto os públicos. Então, assim, e aí a gente veio evoluindo o ordenamento jurídico, com resoluções da Anvisa, e tem uma vedação. É que o sistema único de saúde, ele é único. Então, a rede privada faz parte do SUS. Ela não é uma rede separada. Ela é suplementar. Uma rede... E só para complementar, então a gente tem uma vedação. O artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 8º do Estatuto da Criança e Adolescente proíbe cesariana eletiva. Proíbe. E as pessoas fazem contrariando os direitos da criança. Porque até o bebê, nesse caso, ele interfere a cesariana. Porque quando eu fui um bebê que nasceu de cesariana agendada. Então, você aumenta risco de infecções no bebê. Ele não está pronto para amamentar nem a musculatura dele aqui. Então, são várias intercorrências que acontecem com o bebê. Inclusive, o pulmão não está maduro o suficiente. A prematuridade, a ausência de ganho de peso depois. Então, tudo isso é relacionado com intercorrências negativas, desfechos negativos da cesariana. Então, é uma questão de saúde pública e tem proibição. E muitas pessoas não sabem disso. Inclusive, foi levado ao conhecimento do Ministério Público de Trindade a respeito, porque a cidade de Trindade é uma cidade goiana com mais de 100 mil habitantes e lá não se faz partos vaginais. E foi levado ao conhecimento da promotoria. A promotoria nada fez porque desconhecia a lei. Porque o próprio promotor desconhece a lei. E existe uma vedação e não pode fazer cesariana de forma eletiva. Exatamente. Tem que ter uma indicação, porque é uma intervenção médica. E aí, quando a gente fala de intervenção médica, você fala de, primeiro, não danar. Então, se você faz algo mais danoso, eu tenho aqui pelo no meu braço. Eu posso depilar com gilete, posso depilar com cera, mas eu posso arrancar minha pele. E os 3 procedimentos vão tirar o pelo do meu braço. Então, é correto eu falar que eu vou arrancar minha pele para depilar o meu braço? É mais danoso. Então, a gente fere princípios bioéticos, da beneficência e da não maleficência, que é a questão do paciente, é um respeito que tem que ter com a saúde do indivíduo, né? Com certeza. Isso falou tudo. Qual foi, assim, você que acompanhou vários partos e centenas de partos, você e a Tainá, qual foi, assim, eu queria que vocês duas falassem, assim, as maiores dificuldades encontradas por vocês, assim, que você falou assim, nossa, foi muito difícil e tudo, mas superou. E que você orienta as outras pessoas a não passar por isso. Teve alguma coisa nesse sentido? Superar, a gente não supera, né? Assim, quando a gente vê uma mulher sendo maltratada no parto, a gente não supera. Mas situações difíceis, desde a proibição da entrada da doula em instituições públicas e privadas, coisas, né, que você escuta. Então, assim, se esse bebê não nascer agora, ele vai morrer. E você fala isso para uma mulher que está em trabalho de parto com o bebê dela ali, na barriga dela. Então, tá tudo normal, aí vem um e fala, se não ganhar logo vai morrer. que não esteja tudo normal, mas você não precisa falar isso, né? Você corrige o curso, então, da situação. E como se corrige o curso... Como responsável técnico, né? Exato. A mais coerente então, se seu bebê não nascer agora, ele vai morrer. Ouvir isso como doula, como mulher que teve 2 filhos de parto normal é difícil. Uma ajudinha, né? Que é esse empurrão na barriga. É isso, minimizar, né? Buscar trazer o acompanhante para o lado, assim, como se tentando fazer com que ele fique do lado, né? Para aceitar, então, colocando ele como um álibi. Exatamente. Trazendo o acompanhante para o lado como se ele fosse um álibi ali e dando que dê então permissão para que absurdos aconteçam no parto. Inclusive colocando o próprio pai para fazer manobra de Exato, pisteler, que é uma manobra de empurrar a barriga da mulher e praticar violência. Assim, desde colocar medo na mulher, não, seu bebê vai morrer, se não nascer vai rasgar. Que não pode gritar. Não pode gritar, não grita, você não né? pode uma mulher que ficar na posição não que você obedeceu quer. processo fisiológico, porque é isso, o parto ele tem um processo fisiológico para acontecer.
Se ele não está acontecendo, então existem maneiras de corrigir o curso, né? E se esse curso não pode ser corrigido, então ali de uma maneira às vezes farmacológica ou alguma coisa emocional que está acontecendo, então você tem como ferramenta que pode ser utilizada, se o parto está sendo mais danoso para a mulher e para o bebê, então você pode fazer então uma cesariana, né? Mas às vezes a violência verbal, a violência física mesmo de uma mulher que sofre um corte no períneo dela e que é tão grande a ponto de marcar essa mulher pro resto da vida. Existem mulheres que sofreram esse corte, pique, né, episiotomia no períneo, que elas falam que sentem, especialmente as mães das mulheres que eu acompanho, né? Ela fala assim, teve que fazer, tem que fazer. Aí eu pergunto, mas a senhora não se incomoda? Ela fala assim, às vezes quando fica frio, ela sente, a cicatriz incomoda ela. Às vezes quando tá calor demais, a cicatriz incomoda ela. E até quando eu fui ter meu filho mesmo, né? Eu falei, mas hoje não se faz mais, há 9 anos atrás. Eu falei, isso não se faz mais, né? E uma pessoa próxima a mim falou assim, não, faz sim, mas é tudo bem, é pequenininho. Aí foi me mostrar ainda. Eu falei, olha aqui, deixa eu te mostrar. E quando eu vi, era um negócio assim, do tamanho do meu polegar. E olha que minha mãe é grande, então meu polegar é grande também, né? E aquela cicatriz enorme, eu olhei e falei, meu Deus, será que realmente é isso mesmo, né? E isso que, como a Tainá falou, eu ainda tinha a possibilidade de conseguir informação, né? Então, é isso. E várias mulheres não têm, elas normalizam isso que está acontecendo com elas. Então, a mudança parte delas, mas a mudança parte dos profissionais também, que têm acesso à informação e ainda assim insistem em condutas que não são não são boas práticas, né? A gente fala muito de boas práticas, elas não são boas práticas hoje. E você, eu Valéria? acho que... desculpa, Vamos ver, Tainá. Vamos. Para mim, a situação... O que é mais difícil de lidar com dentro de um parto é de observar como algumas situações, alguns momentos, os profissionais se beneficiam da vulnerabilidade da mulher, né, para fazer coisas que não são baseadas em evidências científicas, né? Isso que a Kelly traz sobre os métodos, né, as técnicas que não têm embasamento científico e ainda é uma prática, a gente discute isso há muito tempo, né? A episiotomia, o pique, né, o famoso pique, a manobra de Christelle. O empurrão, né? A agressão verbal é muito forte, né? Mas o que mais me machuca nessa história toda é que a mulher no parto ela está num momento de vulnerabilidade muito grande, né? De descarga hormonal, de sentir uma dor física, onde ela nem sempre vai conseguir se defender, né? Ela não consegue se defender e aí o ambiente se aproveita disso, né? Para tocar essa mulher a todo momento, para manipular o corpo do outro. E isso, para mim, é muito forte, porque se a gente for pensar, né, o quanto as mulheres já sofrem, né, em relação às... A gente tem, historicamente, né, as mulheres foram muito abusadas pela história. E o machismo se apropria disso. E aí, no parto, que era para ser um evento, né, marcante e único para aquela mulher, que é o nascimento do filho dela, ela ainda sofre mais violência. Então, para mim, a questão da vulnerabilidade é muito forte. Pode falar. É que o parto ele tem alguns pilares, né? Então, o parto ele não acontece só no corpo, né? No corpo, pra gente, assim, eu sempre falo, por exemplo, no corpo, 30% do parto vai depender do seu corpo, 70% é a sua cabeça, é como vai levar o parto, depende do ambiente, 70% do parto ele está em outro lugar, que não é só o corpo. Então, no dia do parto, tem que alinhar o que essa mulher está sentindo no corpo dela. E desde coisa assim, porque a gente fala muito de dor no parto, mas não é só a dor, né? Muita coisa vai sair de dentro dela. Então, assim, vai sair tampão, vai sair líquido amniótico, ela vai sangrar, ela vai evacuar, ela vai fazer xixi, ela provavelmente, talvez, vai vomitar, né? Seja por descarga hormonal, seja por cansaço, seja por fome. E eu falo assim, no final tem
esse brinde, né, com a cabeça saindo ali embaixo, que não acontece todo dia. Então, assim, a gente tratar essa mulher com muita dignidade e muito respeito, porque ela está trazendo vida para o mundo. E vai que aquela pessoa ali que está nascendo agora, no futuro, vai ser a pessoa que vai cuidar de alguém que você conhece. Então, assim, não custa tratar bem. Uma outra frase que me marca muito, assim, nos partos é: você está fazendo errado. Então, a mulher está ali no trabalho de parto, e aí vem o profissional e fala, né, você não está fazendo certo, você está fazendo errado. Então, como que ela está fazendo o que errado, gente, né? Que, né? O que está errado ali? E, né? assim, Então, é um corpo de novo sendo violado, porque quem está sentindo é a mulher. Quem está sentindo o bebê é a mulher. E aí a gente vê, né, uma construção, assim, de uma naturalização de comportamentos no parto que tira totalmente o protagonismo da mulher, porque é ela quem está sentindo, ela que está sentindo a contração, ela que está sentindo o bebê passar, mas vem uma pessoa de fora e diz, olha, você não sabe fazer isso. Oi? Uma outra coisa que pesa muito é a questão do tempo. O nosso tempo ele é muito medido no tempo do relógio, né? E quando a gente acompanha partos, assim, a gente vê que o tempo ele é diferente do tempo do relógio, né? E existe um cara muito legal, ele chama Alexandre Coimbra do Amaral, né? Ele fala assim, a gente tem que, quando está em trabalho de parto, a mulher ela perde essa noção do tempo do relógio, e a gente também, né, deveria e dar tempo, né? Assim, o parto ele não tem um tempo do relógio específico, mas ele tem um tempo próprio para acontecer. Então, esse corpo ele tem um tempo para trabalhar, para abrir espaços para que o bebê, então, tenha o tempo dele para encontrar o espaço para nascer. Entende? Qual foi o desafio, assim, o caso mais absurdo que você pegou e que você... Assim, como jurista, casos, né? O grande desafio que eu tenho, meus colegas têm, é como o judiciário visualiza a violência obstétrica, né? Nós, recentemente, em outubro agora, na verdade, novembro, o Conselho Nacional de Justiça emitiu um protocolo sobre julgamentos em perspectiva de gênero, em que ele inclui a violência obstétrica para orientar os juízes de como ele deve julgar isso com perspectiva de gênero. E isso, para nós, é um avanço, só que é um avanço que é um ponto de um trabalho de ativismo de anos, de mulheres que vieram antes de mim, de advogadas como Ana Lúcia Dias, que levou a primeira denúncia para a Corte Interamericana, trabalho da Reúna, de outras ativistas das doulas. Então, isso que aconteceu agora com o CNJ é um ponto de todo um trabalho também que foi desenvolvido por mim. E assim, Ricardo, eu ouvindo elas, eu tô aqui assim, só escutando, porque assim, eu ouvindo com muita paciência, inclusive, assim, de observar de quantas violências elas relataram aqui. E juridicamente, elas são todas... Elas têm embasamento. Por exemplo, a gente ouviu violências de restrições de direitos, né? A mulher proibida de ingerir alimentos, proibida de gritar. De gritar, de escolher... Não pode sentir dor, mas não, cala a boca. De escolher a posição que quer parir, que deseja parir. E por que eu falo que é uma restrição de direito? Porque toda mulher tem direito de ser atendida com consentimento, de ser informada, de tomar decisão e com base em evidência científica. Então, quando se tem essas violências de restrição de direitos, geralmente elas são tomadas de forma unilateral, né, sem o consentimento, e isso tudo já são violações e sem base em evidência científica. Além das violências físicas como a episiotomia, sem consentimento e de rotina, que é considerada uma mutilação genital, isso é crime de lesão corporal, né? Violências como manobra de Christeler, que é uma violência física também, que eles sobem em cima da barriga da mulher para poder empurrar a barriga, então isso também é uma violência obstétrica. Violências psicológicas e verbais, do tipo, cala a boca, na hora de fazer você não chorou, né? Fica quieta, senão eu vou te abandonar aqui. Você quer matar o seu bebezinho? Então, coisas assim, gatilhos assim. A mais recente, né? Faz força, porra! Né? Sobre a episiotomia, O que é episiotomia? Me explica. O PIC, né? O corte no períneo, que é feito com uma... supostamente na vagina. No períneo, supostamente. Porque tem gente que tá nos ouvindo aí, assistindo, que não sabe. A linguagem suas é técnica. A popular é pique. O pique, é um né? corte, é um corte. Todo parto, né? Para aumentar a passagem para a saída do bebê ali. Mas ainda que haja consentimento, já é uma prática obsoleta, né? Sim, vários estudos já mostram que... Então, ainda que essa mulher dê consentimento,
assim, a importância do profissional que está acompanhando A evidência mudar científica. o olhar. É a evidência né? científica. Então, continuando. Então, assim, a gente tem essas condutas que o judiciário, ele ainda acha que violência obstétrica, muitos juízes acham que violência obstétrica é um erro médico. Pode ser um erro médico. Pode ser, mas erro médico ele é ligado à imprudência, imperícia e negligência. Então, muitas das vezes é uma restrição de direito, muitas das vezes é uma patologização de processos naturais do parto. E por que que isso é uma infração de direitos humanos, é uma violação de direitos humanos? Porque a mulher tem direito aos princípios bioéticos, da beneficência, não maleficência, autonomia, respeito, tudo. Então, isso vem desencadeando uma evolução do judiciário. Então, teve um caso, eu vou citar esse, que para mim foi muito, muito marcante. Foi um caso de uma mulher em que ela foi fazer uma cesariana e ela contratou uma laqueadura, que é proibido pela lei de planejamento familiar. É proibido fazer laqueadura durante a cesariana, só se faz com risco de morte, se é... Não, para aí. Não para aí. Para aí. Não pode ter cesariana e laqueadura ao mesmo tempo? Não. É lei? É proibido, lei federal. Não, o Brasil inteiro faz isso. Meu município, o que mais faz é uma cesariana com a laqueadura para aproveitar o mesmo Pra corte. aproveitar. São dois procedimentos de médio porte, né? Sim. E eles não fazem... Meu eles não, Deus, é eu é tenho muito que proibido. aprender. É proibido, é uma lei federal, tá? Ela é proibida justamente porque quando a mulher está gestante, né? Ela também tem uma questão de, às vezes, tomar uma decisão e se arrepender. Então, quando você vai contratar uma laqueadura, quando você vai fazer uma laqueadura, você precisa fazer um consentimento e passar por um acompanhamento 60 dias antes. Com assistente social, mas... Sim. Mas a passa mulher e pode faz. inserir DIU no momento do parto, que é o mesmo efeito e é menos danoso porque é reversível. Porque a laqueadura, ela, né, depois complica se ela quer ter um outro filho, se ela se arrepende. Então, tem outros meios mais seguros, né? Então, tem essa proibição. Então, essa mulher contratou. Esse médico era um médico completamente antiético. Ele divulgava isso dentro do Instagram, do Facebook, das redes sociais. E ela contratou, como pessoa leiga, foi lá, assinou o termo, passou pelo parto cesariano, achou que tinha passado por uma esterilização. E 5 meses depois, ela achou que estava com dengue, foi no médico e estava grávida. E esse médico não fez a laqueadura nela. Ela engravidou, então feriu o direito dela do planejamento familiar. Ela estava amamentando, parou de amamentar porque ela me deu uma fraqueza absurda nela. E aí ela simplesmente se deu com um bebê de colo, grávida de novo. Então, assim, porque quando eu falo, quando você gesta, você vai parir. Aquilo vai sair. Ou por aborto, ou por parto, vai sair, né? Então, a questão dela é que ela foi violada pelo corpo, porque o corpo dela virou uma prisão. Porque ela não queria gestar novamente. É claro que ela vai amar o filho dela. A gente não está colocando em questão o amor, mas sim a decisão dela de passar por aquela transformação. É uma decisão dela de ter um filho e passar noites em claro e ter que buscar colégio de alguém que ela não estava planejando receber naquela unidade familiar. Então, tudo isso foi levado ao conhecimento da justiça. Então, liminarmente, a gente conseguiu custear o parto, os enxovais, e também uma pensão alimentícia. E por que da pensão alimentícia? Porque feriu o planejamento familiar. Não estava preparada financeiramente para receber um outro filho. E isso foi questionado no judiciário e subiu para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E o desembargador Luiz Eduardo foi o relator desse processo, um agravo de instrumento, que o hospital recorreu. E eu fui conversar para despachar, que a gente chama de memoriais, para despachar com o desembargador, e ele olhou para o meu rosto e falou: eu nunca ouvi falar sobre isso. O que é violência obstétrica? E eu falei para ele: desembargador, expliquei para ele, e no dia da sustentação oral, para você ver como o judiciário ainda está conhecendo sobre o tema. E ele falou: doutora, por favor, eu vou deferir a favor da sua cliente, mas eu preciso que você faça a sustentação oral para que os meus colegas tenham acesso ao conhecimento que você me compartilhou nessa ação, nessa defesa. E aí foi o momento que eu conversei com eles, e aí a forma mais fácil de eu explicar para os desembargadores, desenhar para eles o que a minha cliente tinha sofrido, foi comparar ela com o meu cachorro. Eu comparei ela com o meu cachorro. Eu falei: excelências, quando eu levo o meu cachorro para fazer um procedimento de esterilização, quando eu levei ele, o veterinário não conversou com ele, não passou as informações para ele. Eu decidi sobre o meu cachorro, porque ele não tem capacidade de tomar a decisão.
Então, a mesma coisa fez esse médico que não passou a informação, ou seja, negligência informacional, que é uma pauta muito, muito específica da área da saúde, que todo paciente tem direito à informação, e ela simplesmente passou por uma laqueadura, não passou por uma laqueadura, achou que estava esterilizada e não estava. E pagou por ela. E né? pagou por ela. E pagou por ela. E foi enganada. Inclusive. E aí eu falei assim, a minha cliente e o meu cachorro não teve diferença de tratamento. Exatamente. E aí eles ficavam assim. E eu falei isso porque hoje o advogado, ele tem que chocar. Eu gosto. Mas, e aí, deferiram até hoje, ela está recebendo pensionamento. Ainda não tivemos sentença, mas está aguardando. Então, só aí ela já está com um resguardo, pelo menos financeiro, né, para custear aí um pouco da... Valéria, isso que você traz sobre a informação, né? Isso é muito importante que a gente... munir a pessoa de conhecimento. Exatamente. E o que acontece muito quando, às vezes, a mulher está no trabalho de parto, né? É que a informação não chega para ela. Ela recebe o soro e aí, às vezes, eles colocam e ninguém fala para ela o que está acontecendo. O médico vem, a questão do consentimento, né? Quantos relatos a gente tem de episiotomias? Eu acompanhei um parto, que foi um trabalho de parto incrível, assim, super tranquilo. A mulher chegou na maternidade, maravilhoso. De repente, e ela me dizia, ela falava assim, eu não quero episiotomia, eu não quero que é episiotomia? É o pique. Eu não quero que cortem minha vagina. E aí, a gente entrou para a sala de parto e todo mundo estava sabendo que ela não queria episiotomia. Mas na hora do expulsivo, ela, de repente, foi cortada. Ninguém falou nada. Só falaram para ela depois, né? Porque o médico já começou a suturar, tipo... E aí, ele suturando... Aí ela... Ué, mas está suturando? Foi grande a laceração? Aí ele, não, isso aqui não foi laceração, não. Eu tive que cortar. Porque senão seu filho não ia nascer. Uhum. Então, desrespeito total, né, a questão da informação. E aí vem uma coisa que a Valéria trouxe que a gente acabou não discutindo muito, que é a importância do plano de parto. Então, enquanto a gente não consegue essa mudança estrutural, social, cultural tão profunda, o plano de parto é uma ferramenta muito importante no esclarecimento das mulheres. Quando a gente tem quando a mulher elabora o plano de parto dela, ela consegue ter uma visão geral. O que é o plano de parto? Plano de parto, ele é essa ferramenta que pode ser usada, vem às vezes em forma de questionários, tem vários disponíveis na internet. Documento, na verdade, né? Que faz junto com o pré-natal ali. Ela vai elaborando ela pode ir elaborando durante a gestação dela e no dia do parto ela apresenta para a equipe, ali com as preferências. Então, eu gostaria ou não de uma episiotomia, né? Então, pode ou não manobra de Christeler. Nos modelos na internet tem muito assim, sim e não, tem questionários, mas existe, né, de múltipla escolha, mas existem outros bastante interessantes que são perguntas abertas, e aí a mulher ela consegue com isso ter uma visão de parto. Muitas mulheres falam assim, eu não quero elaborar meu plano de parto porque eu confio, eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. Não é isso. É para ela que ela tenha poder de decisão, para que ela, pelo menos, entenda o que vai acontecer ali no momento do parto, para que ela não chegue na hora e depois passe por tudo isso e fale assim, eu não sabia que era assim. Uhum. E que agora seja uma experiência desagradável, né? Então, para a gente encerrar o nosso podcast, Política e Missão, Humanização do Parto e Nascimento e Cuidado da Primeira Infância, eu queria muito agradecer todas vocês, agradecer você, Kelly, agradecer você, Tainá, a Valéria, pelo trabalho que vocês fazem, pela missão de vocês de trabalhar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa e fraterna, trabalhar com o acolhimento de um ser que está nascendo. Eu acho que isso é muito importante, dar plenitude para aquele ser. O trabalho que vocês fazem é um trabalho magnífico, é um trabalho de transformação de vidas e que às vezes não é reconhecido como deveria ser reconhecido. Então eu quero aqui nesse momento agradecer, parabenizar, dizer que esse podcast é o primeiro de muitos sobre esse tema. E eu queria que cada uma finalizasse, né, esse podcast dizendo, né, qual é a sua missão. O nome do nosso programa, do nosso podcast é Política e Missão. Qual é a sua missão aqui nessa terra pelo nosso povo? Começando com a Kelly.
Eu acho que a minha missão é isso, né? É ser útil e fazer valer a pena, melhorar o mundo um parto por vez. Que lindo. Suas considerações finais? Bom, agradecer mesmo todo mundo, né? Uma felicidade estar aqui do lado de vocês, da Valéria e da Tainá, companheiros de jornada. E é isso. Obrigada. Tainá? Bom, eu acho que pensar uma missão para mim... eu acredito muito na frase, né, do Michel Odin, que é mudar o mundo começando com o nascimento. Então, a minha missão, eu posso dizer que é essa. Assim, eu peguei dele a minha missão. Porque eu acredito de fato nisso, que a gente consegue mudar muita coisa, melhorando a forma como os bebês chegam ao mundo e como as mulheres são tratadas, né? E acho que uma outra missão também é fazer com que a minha categoria, né, seja reconhecida, principalmente, que nós consigamos esse lugar, né, no cenário do parto de uma forma transdisciplinar e aí uma missão vai agrega a outra. Eu acho que é isso. E muito obrigada, viu, Ricardo, por esse momento. Acho que é muito importante. Fico muito feliz de conhecer projetos como esses, né? E isso dá muita esperança para a gente, né? Queima o coração de esperança, de saber que tem gente aí querendo um mundo melhor, querendo promover humanização no parto e na infância das crianças. E é isso. Gratidão, Valéria, parceiras. E até a próxima. Muitas próximas. Muitas. Valéria? Primeiramente, Ricardo, obrigada pela sua oportunidade, por esse compartilhar tão rico, né? E é um momento, acho que até de generosidade, de compartilhar esse espaço com a sociedade, com pessoas especialistas nessa área. A minha missão, ela está ligada juridicamente, né, falando, o meu apoio aí para profissionais. Então, eu dou aula não só para advogados, mas para doulas, para médicos. Sou professora da turma do Obstar, para ensinar obstetras. A minha missão também está ligada com o preventivo, com esse poder de informação, de instruir a população, né, de encorajar mulheres também a estar no local delas, né, de protagonismo. E hoje eu tenho assim com muita convicção que a minha missão ela é jurídica nisso. Ela é jurídica, tanto que eu digo que a missão do Mentoria do Direito, que é o curso que eu dou para advogados no Brasil inteiro, é capacitar advogados para que nós possamos consolidar jurisprudências a respeito da violência obstétrica de norte a sul, leste a oeste do país. Então, é capacitar advogados que sejam melhores que eu para fazer um trabalho jurídico, para identificar todas essas violações que elas falaram. Tem como identificar isso dentro dos procedimentos hospitalares, dentro das documentações do paciente, ou pelo prontuário. Só que não é fácil de ver. Não é qualquer advogado que chega e olha e sabe identificar isso. Então, as pessoas acham que não tem como provar a violência obstétrica. Tem como provar. E aí, a minha missão está ligada a isso, a essa estrutura jurídica, da argumentação. Né? Elas falam sobre os direitos, e aí eu falo, isso existe nesse artigo X. Isso existe assim. O judiciário, a jurisprudência, o precedente está falando isso. Então, trazer essa segurança jurídica para que a rede se fortaleça. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bem. Então, meninas, eu quero agradecer vocês mais uma vez, dizer da importância, né, desse podcast, da importância desse encontro nosso aqui. Para você que está nos assistindo, que nos ouviu, que nos assistiu, das redes sociais. A gente vai colocar as redes sociais delas aqui também para você estar curtindo e tudo. E curta nosso podcast, comenta, compartilha. É importante a gente estar levando esses assuntos para a sociedade. E no mais, muito obrigado, gratidão. Que Deus abençoe cada uma de vocês e a todas as doulas, todos os médicos, enfermeiros que trabalham por essa causa, que é a humanização do parto e nascimento e os cuidados na primeira infância. Equipe da Box Filmes, muito obrigado a todos vocês. Parabéns. E convocadas para o próximo podcast, mais um evento e outros eventos que nós vamos fazer aqui em Goiás e no Brasil, Com certeza. tratando desse assunto. Muito obrigado. Oba.